Você já parou para pensar se existe alguma diferença entre o que você acha que é e o que você de fato é? Na internet muitas vezes aparece, ok, muito obrigado, a classe de inglês eu esqueci, estava desacostumado, então os irmãos que vão para a aula, assistir a aula bíblica em inglês, podem sair acompanhando o professor Júnior e terão seu local para a aula. Obrigado. Então, como eu ia dizendo, algumas vezes na internet aparecem alguns quadrinhos assim, né? A pessoa se imaginando, um homem se imaginando bem musculoso. Então ele está olhando no espelho e como ele se vê? Ele se vê bem musculoso, bem forte, bem sarado. Mas de fato a imagem que aparece não é essa aí. Ou alguém que se julga extremamente inteligente, mas de fato essa não é a verdade. Quando essas duas considerações não são coerentes, não batem, a gente pode até usar a expressão fulano se acha, né? Porque ele acha que é uma coisa que de fato ele não é. No texto que nós vamos tratar hoje pela manhã, nós vamos ver que havia pessoas ou um império que se achava, que pensava que era uma coisa, mas não era tudo aquilo que ele pensava. Mas mais importante do que isso, eu creio que nesse texto nós podemos aprender como Deus se relaciona com a história humana. Em outras palavras, qual seria a filosofia bíblica de história? A explicação da Bíblia para a história humana. Que rumo a história segue? Quem de fato dirige a história? Será que são as grandes potências? Ou as massas populares? Indivíduos comuns com seus desejos, anseios, amores e frustrações? Ou os líderes mundiais? Será que são as forças econômicas? Ou o acaso? Que não existe nenhuma força inteligente por trás da história, mas tudo acontece por puro acaso. Ou será a mídia, os formadores de opinião? O que de fato dirige a história da humanidade? Para a Bíblia, tudo isto que eu citei, as potências mundiais, as massas populares, os formadores de opinião, os indivíduos, cada um com seus sonhos, desejos e frustrações, os líderes, as forças econômicas e assim por diante, não passam de instrumentos. Quem manda mesmo na história é Deus. Deus dirige a história deste mundo, dispondo das nações como seus instrumentos para andar de acordo com suas providências morais. É Deus quem dirige a história deste mundo, dispondo dos poderes deste mundo e dirigindo a história de acordo com suas providências morais. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 10, leremos do verso 5 ao verso 19. Isaías capítulo 10, vamos ler do verso 5 ao verso 19. Diz assim: ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia
e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei da Assíria disse: com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos. E debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Vamos orar. Senhor, que a tua graça nos abençoe com um aprendizado eficiente, submisso, agradável e obediente à tua vontade. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus dirige a história deste mundo, dispondo das nações como seus instrumentos e dirigindo a história de acordo com suas providências morais. O que existe por trás da história, do movimento das nações, da vontade dos povos, é a vontade de Deus, motivado por sua providência moral. E eu quero destacar 4 aspectos desta verdade. Primeiro, Deus usa os poderes deste mundo para cumprir suas providências morais. No livro de Isaías, nós temos mais um ai. O ai era uma forma literária, era uma palavra que expressava um lamento, uma desgraça, como se fosse, ó, como é lamentável, coitado de fulano. E esta palavra servia para indicar um estilo literário, que era o estilo de lamentação, o estilo de maldição, e era em forma poética.
Então, Isaías, já nesse capítulo 5, ele disse alguns ais. Nesse capítulo 10 já tivemos o primeiro, que tratamos domingo passado à noite. E agora esse outro dirigido contra a Assíria. Todo este oráculo aqui, do capítulo 10, 5 até 34, aborda dois aspectos que está presente em todo o conteúdo profético, que é juízo e salvação. Nós trataremos pela manhã do juízo e à noite vamos tratar do aspecto da salvação. O ambiente histórico provavelmente já é posterior àquele tratado antes, nos capítulos anteriores. É mencionado aqui que a Assíria já havia conquistado várias cidades, entre elas a cidade de Carquemes, e essa conquista se deu mais ou menos em 717 a.C. Então, se o que está sendo contado já menciona essa cidade como conquistada, provavelmente o que foi escrito aqui foi posterior. Muito próximo àquela invasão da Assíria, agora ao reino do sul, ao reino de Judá, ameaçando Jerusalém. Uma invasão que será narrada com mais detalhes pelo próprio profeta Isaías, nos capítulos 36 e 37, e que também é narrada no livro de Crônicas e no livro de Reis. A Assíria era o grande império, o grande bicho-papão, naquele momento ali do Oriente Próximo. Haviam passado alguns anos sem que grandes impérios se destacassem, e isso deu a possibilidade, a oportunidade dos pequenos reinos ali da Palestina, como Judá, Israel e a própria Síria, mais ao norte, ou Arã, se expandirem. Mas agora os grandes impérios estão voltando, estão ganhando força. E nesse renovo dos grandes impérios, o primeiro então que surge é a Assíria, cuja capital era a cidade de Nínive. E ela já ameaçava e já chegara a conquistar o reino menor de Damasco, que era a capital da Síria. Depois o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e agora ameaçava o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Por que que isso estava acontecendo? Por que que a história estava se desenrolando assim? Então Deus menciona isso nos versos 5 e 6. A Assíria nada mais era do que um bordão, um cetro na mão de Deus, ou uma vara na mão de Deus. A palavra bordão aqui se refere a um instrumento, um pedaço de madeira, poderia também ser de ferro, mas normalmente era de madeira, e era utilizado com vários propósitos. Aquele bordão, a pessoa ia numa árvore, cortava um galho, polia bem, tratava bem e se tornava o seu bordão, que ela poderia usar para debulhar alguns cereais, debulhar, por exemplo, o cominho. Ela poderia usar como uma arma quando se deparasse com o inimigo. Se ela fosse um pastor de ovelhas ou bodes, ela usaria o seu bordão para contar as ovelhas e os bodes na hora que eles chegassem para o aprisco. Era utilizado também como símbolo de autoridade, o cetro de um rei, e por aí, pela figura de linguagem metonímia, ela usada para falar de uma tribo. Então, muitas vezes a palavra tribo, a tribo de Judá, é, de fato, literalmente o bordão de Judá, o cetro de Judá. Ou para punir e disciplinar pessoas. Então, alguém poderia ter aquele bordão, Imagine aí um pai, ele usava aquele bordão para várias coisas, certo? Para debulhar lá o cereal, se ele fosse pastor de ovelhas, para contar as ovelhas. Mas se ele tivesse um filho rebelde, ele também poderia usar aquele bordão para disciplinar
um filho rebelde? Naquela época, como em épocas passadas, épocas mais atrás, né, os pais também tinham certos instrumentos assim, né, por exemplo, que serviam. A finalidade principal era para outra coisa, mas numa hora poderia servir como um chinelo, um cinto e coisas desse tipo. Assim, então, era o bordão. Aqui o uso é metafórico, certo? Deus está usando o seu bordão, e o bordão aqui é uma nação, é um império, é a Assíria. E é o bordão da sua ira. O termo para ira aqui, nesse momento, e várias vezes nas Escrituras, é o mesmo termo que é usado no Antigo Testamento para nariz. E por que será que o mesmo termo usado para nariz é usado para ira? Você consegue imaginar por quê? Consegue? Quando alguém começa a respirar assim, com essa expressão no rosto, o que significa? Está irada, está com raiva. Então era o termo que se usava para expressar a ira como uma emoção. Então está dizendo que a Assíria, aquele império que se levantava e havia conquistado aquelas nações, nada mais era do que um instrumento, uma espécie de bordão na mão de Deus para expressar sua ira contra aquelas nações. E aí na segunda linha, aqui nós temos uma poesia. Então a poesia hebraica é formada em paralelismo, normalmente de duas linhas, onde a segunda linha, com outras palavras, enfatiza o que foi dito na primeira. Então, usando umas outras palavras mais semelhantes, como vara ou bastão, que era a mesma coisa, né? Alguém ia lá, cortava o galho de uma árvore e trabalhava para utilizar aquele bastão com várias finalidades, inclusive a finalidade de ferir alguém. Então ele diz que o instrumento que a Síria usava, isso é o cetro do rei da Síria, o bordão, a vara do rei da Síria, nada mais era do que o instrumento de indignação, de furor. Aqui é uma outra palavra utilizada, que fala de um furor ardente. Por exemplo, é utilizado para falar do mar, quando ficava tempestuoso. O mar estava furioso, lá em Jonas 1,15. Essa é a palavra usada aqui. Então a Assíria era o instrumento de Deus, uma vara, um bordão na mão de Deus, para disciplinar, para punir as outras nações. Era um meio de Deus expressar o seu desgosto, a sua ira contra as nações. O meio, então, Deus usar, a Síria era o meio usado por Deus para exercer punição e disciplina contra um povo que lhe desobedecia, como diz o verso 6. Note aí que Deus diz: sou eu quem envio. Sou eu quem estou enviando esta nação, este povo, contra uma nação ímpia. A palavra ímpia aqui é a ideia de perversão, uma nação pervertida. E o que é alguém pervertido? É alguém virado às avessas, isso é, alguém que ficou torcido, que ficou torto, que se inclinou para o caminho errado, que deixou de andar do modo certo, na versão certa, e passou a andar na versão errada. Então ele cometeu uma perversão. Então ele se inclinou para o mal. Aqui houve um povo que deixou os caminhos de Deus, que deixou de obedecer a Deus e passou a andar em outros caminhos. E Deus então disse para a Síria: vai lá e você vai ser o meu instrumento para bater, para disciplinar, para punir aquele povo. E vai dizer ainda que enviou contra esse povo e lhe deu ordens para que roube a presa e lhe tome o despojo. Deus então deu ordens para que
para que a Assíria então fosse a este povo e retirasse, roubasse, pilhasse, expoliasse todos os seus bens. O interessante é que aqui nessas expressões, roube a presa e tome o despojo, é exatamente as palavras que compõem o nome de um dos filhos de Isaías, que apareceu lá no capítulo 8, rápido despojo, presa segura. E você lembra que quando o filho de Isaías nasceu, Deus mandou ele colocar este nome nele exatamente como uma profecia, para expressar que Deus enviaria um povo para despojar, para pilhar, para tomar os recursos do povo de Israel que estava se afastando de Deus ou que havia se afastado de Deus. Então Deus disse, a Assíria é isso, é meu instrumento, é a vara na minha mão que eu mando contra um povo contra o qual eu estou indignado. Verso 6, a palavra indignação aqui é uma outra palavra para ira, mas agora com a ideia de uma ira que já chegou a um ponto que não pode mais ser contida, já transbordou. A ira foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Pronto, agora chegou num ponto que não dá mais, que não dava mais, ela entornou, ela transbordou. Então, quando chegou a esse ponto, Deus disse para a Síria, eu preciso punir o povo de Israel. Eu preciso castigar aquele povo porque ele se afastou dos meus caminhos. Ele está me desobedecendo. E você, a Síria, será a nação instrumento, a nação que eu vou usar como uma barra, como um cinto, como um porrete, para bater, como um chicote para bater ali nessas nações que se afastaram de mim. Você vai lá, vai dominá-los, vai roubar, vai tirar todas as riquezas que injustamente eles ajuntaram, e você vai dominá-los como se você estivesse pisando o pó e a lama das ruas. Foi Deus que ordenou. Ele é o soberano. Deus usa os poderes deste mundo, inclusive os poderes pagãos, para cumprir suas providências morais. Isso deve fazer parte da nossa visão da história, da nossa filosofia da história. Ao olharmos para a história, ao lermos a história do mundo, nós devemos ler com estas lentes, que por trás de todo o movimento na história está a mão de Deus, usando inclusive poderes pagãos para cumprir suas providências morais. Deus usou a Síria para disciplinar, para corrigir, para castigar pessoas que haviam recebido a sua revelação, mas não viveram de acordo com esta revelação. Pessoas que ignoraram a Deus, que andaram atrás de outros deuses. No século passado, o mundo, especialmente o mundo chamado cristão, o mundo cristianizado, o mundo de cultura cristã, experimentou duas grandes guerras, além de várias outras guerras pequenas. Viu o surgimento de regimes totalitários cruéis, que assassinou milhões de pessoas, que aprisionou, que violentou a liberdade de muita gente. Viu, durante décadas, o desenrolar de uma guerra chamada Fria, de ameaça de destruição do mundo. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus deixou que isso acontecesse. Quando lemos o que Isaías está nos contando e olhamos para essa história, o que nós vemos? Que estas nações, onde todas estas coisas ocorreram, eram nações
cristianizadas. Nações que durante séculos e algumas milênios experimentaram o cristianismo, ouviram o evangelho, mas se afastaram desse evangelho, mas deixaram de lado este evangelho. Suas instituições religiosas, chamadas de igrejas cristãs, tornaram-se meios de corrupção. Seus líderes religiosos se tornaram corruptos. Seus líderes políticos, aliados a esta religião, se tornaram injustos, mais preocupados em construir seus palácios e castelos, em enriquecer, do que em administrar a justiça para os mais carentes. Em nome de Deus, chegavam a oprimir, a roubar os mais necessitados. Em nome de Deus, chegaram a cometer injustiças, a punir e cometer crimes de perversão, inclusive perversão de menores. Tudo isso sob a capa, o manto de cristianismo, ou de igreja A ou igreja B. Haviam abandonado a Deus. Usavam o nome de Deus. Chegavam a frequentar os templos religiosos. Tinham uma classe, um clero, para cuidar da religião. Mas já não era mais a Deus que eles estavam seguindo e nem servindo. Em alguns desses países, em nome da ciência e da evolução do pensamento humano, chegou-se a desconfiar das Escrituras, a alegar até que ela não era inspirada por Deus, que o que ela contava não era verdade, eram lendas, eram mitos, apenas com valores morais. E usando a erudição que tinham e deturpando, chegaram a desacreditar a Bíblia e até o próprio Deus. Exatamente nestas nações surgem movimentos que provocam, que produzem as duas grandes guerras. Alguns deles totalitários, que ceifaram, como eu disse, milhões de vidas, que causaram tremendas crueldades, que arrastaram quase que a Europa toda e parte da Ásia para uma destruição. Lendo Isaías, a gente só tem uma explicação: a mão de Deus. Deus permitindo que estes regimes totalitários surgissem como instrumentos para punir aquele povo que conhecia a sua palavra, mas havia deixado de lado. Deus está dirigindo a história, usando os poderes do mundo para cumprir suas providências morais. E Ele então faz isso usando as nações e os poderes deste mundo. E isso deve nos fazer pensar que conhecer Deus e sua palavra e não se submeter a ela é arriscar a nossa própria vida e a vida das gerações posteriores a nós. Viver conhecendo Deus e sua palavra, assumindo o nome de cristão, sem de fato obedecer a esse Deus, a esse Senhor Jesus Cristo, é colocar em risco a nossa história e a história que vem depois de nós. Mas em segundo lugar, Deus usa os poderes desse mundo, mesmo quando esses poderes não são submissos a Ele, mesmo quando esses poderes são insubmissos. Foi isso que causou um espanto no profeta Abacuque. Você que já leu a profecia de Abacuque, lembra que ele começa clamando a Deus, porque no meio do seu povo havia tanta injustiça, tanta maldade,
E aí Deus responde: não se preocupe, Abacuque, eu estou trazendo um outro povo para punir esse. Aí quando o Abacuque olhou para aquele outro povo, ele ficou mais espantado ainda. Não, mas espera aí, aquele outro povo é bem pior do que esse. E Deus diz: é isso mesmo. Eu sou soberano sobre a história. Eu uso quem eu quero. E no caso aqui, antes de Abacuque, na época de Abacuque era o Império Babilônico, mas aqui o Império Assírio é antes de Abacuque, ele está usando a Assíria, um reino pagão, que não era submisso a ele. Deus via a Assíria como instrumento seu para cumprir suas providências morais. Mas como é que a Assíria se via? Verso 7. Ela assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, ela pretende, dentro de si mesma, ela planeja consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. A realidade era que a Síria era um instrumento na mão de Deus. Mas como é que a Síria se via? Ela tinha pretensões imperialistas. Ela queria ultrapassar os limites de Deus. Ela queria conquistar e desarraigar várias outras nações que Deus não tinha planejado que ela dominasse. Enquanto os propósitos de Deus para aquela nação eram propósitos de correção, de corrigir um povo, de punir e castigar, de levar aquele povo ao arrependimento, os propósitos da Assíria eram gananciosos, eram de ganância, eram de prepotência. Ela confiava na capacidade dos seus líderes. Ela não se via como instrumento de Deus, mas ela pensava: sabe por que eu conquistei tudo isso? Porque meus príncipes são iguais a reis. Porque nós somos uma classe superior. Porque nós temos líderes de qualidade superior. Foi por isso que nós conquistamos. Ela está sendo usada por Deus, mas não é assim que ela se vê. Ela se vê como alguém muito importante, que está conquistando tudo aquilo por causa de sua capacidade, que as suas conquistas foi resultado do nível da sua liderança. Ela olhava para as suas conquistas do passado e agora entendia que poderia conquistar muito mais. O verso 9 menciona algumas cidades conquistadas por ela. A ordem aqui não é cronológica do tempo da conquista, mas é uma ordem para, vamos dizer assim, uma ordem publicitária, uma ordem de propaganda, uma ordem de marketing, para impressionar. Começa com as cidades daquela parte de Canaã mais ao norte e vai descendo. Então ela começa com Calno e Carquemes, duas cidades que ficavam na região norte da província de Arã. E normalmente a cidade mais próxima de Jerusalém é mencionada primeiro, Calno. Depois a cidade mais distante, Carquemes. Depois ela vem para uma região central da mesma província, Amate e Arpade. E a ordem é a mesma, Arpade mais ao sul, Amate mais ao norte. E depois, já chegando perto de Jerusalém, Samaria e Damasco, sendo que a ordem geográfica é Damasco e Samaria, mas ela menciona Samaria e Damasco. Por que faz isso? Por que ela vem nessa ordem? É como se ela estivesse dizendo: a história é inexorável, nossas conquistas vão chegar a Jerusalém. Está vendo como é o nosso caminho? Nós começamos lá em cima. E preste atenção que as cidades mais distantes nós também conquistamos. Então, Jerusalém, não fique aí se sentindo segura. Já começamos lá em cima, Carquemes, Calno, Armate, Arpade, Amate, Damasco, Samaria, e nós vamos chegar a vocês. Nós estamos com a bola agora. Nós somos os caras. Então não tem caminho de volta. Isso me faz lembrar um professor que eu tive na época do ensino médio. E uma vez eu perguntei para ele sobre um certo regime político que estava
dominando o mundo e ameaçando. E a resposta dele é muito simplesmente tranquila. Esse é o futuro do mundo. A história é assim. Enquanto esse regime não dominar o mundo inteiro, ele não vai passar. O futuro do mundo é esse regime. Menos de 20 anos depois, a grande potência que simbolizava esse regime se acabou. E desse regime pouco resta. A única coisa eterna neste mundo é Deus e sua palavra. Tudo mais vai se acabar. Não importa quão poderoso, quão potente tenha. A Síria olha para o passado, já fiz isso, já fiz aquilo, já conquistei isso, já conquistei aquilo. O céu é o limite. Então, Jerusalém, se prepare, porque nós vamos chegar aí. Os ídolos destas nações não nos seguraram. A palavra usada para ídolos aqui é de algo sem valor, nada. E até os assírios, né, quando eles comparavam as imagens de escultura lá de Carquemes, Calno, daquelas outras cidades, e conhecendo as imagens de Samaria e de Jerusalém, eles diziam, olha, as imagens, os ídolos daquelas cidades eram bem melhores que o de vocês. Havia muito mais imagens, muito mais trabalhadas, e era verdade. Havia idolatria em Samaria, capital de Israel, e havia idolatria em Jerusalém, capital de Judá. Mas a quantidade de imagens e o trabalho decorativo das imagens era de qualidade inferior, por uma razão. Por quê? Porque nesses dois povos Deus havia proibido fazer imagens. Só como é que a Síria via isso? Se eles têm menos imagens, menos ídolos, e os ídolos não são tão formosos, significa o quê? São menos poderosos. E nós conquistamos essas outras cidades que tinham muito mais ídolos, ídolos mais bem trabalhados, mais bem feitos. Então, esse Deus aí de Jerusalém, nós vamos derrotar também. Eles acreditavam que podiam ir além dos limites estabelecidos por Deus. Aqui ficam claras algumas lições. O fato de Deus nos usar não significa que Ele nos aprova. Deus estava usando a Assíria? Estava? Sim. Deus aprovava a Assíria? Não. Não vamos ter a ilusão de que se eu estou sendo usado por Deus, se Deus está fazendo alguma coisa por meu intermédio, e isso até está produzindo resultados, e isso até está cooperando para que a vontade de Deus se cumpra, que automaticamente Deus está se agradando de mim. Isso é um engodo. É uma ilusão. Porque soberano como é, Deus pode usar quem Ele quiser, fiéis e ímpios. E no caso aqui Ele está usando uma nação ímpia, uma nação pagã. Não podemos confiar no nosso serviço, nem nos resultados produzidos por Ele, para achar que mesmo sendo assim, eu estou agradando a Deus. Algumas vezes, o serviço realizado torna-se uma capa para esconder desobediências. Estamos pregando, tocando, cantando, resultados estão chegando,
pessoas estão se convertendo, mas nós sabemos que o nosso coração, que a nossa vida fora do palco eclesiástico não está em obediência a Deus. Ah, mas eu acho que Deus nem está levando isso em conta porque Ele está me usando. Ah, mas eu acho que Deus nem está ligando para esse erro que eu estou cometendo, para isso que eu estou fazendo, porque Ele está permitindo que o meu ministério continue. Vamos tomar cuidado com isso. O fato de Deus nos usar não necessariamente significa que Ele está se agradando de nós. Vamos olhar para as nossas motivações. Por que que estamos fazendo o que estamos fazendo? A Assíria estava cumprindo a vontade de Deus? Estava? Sim, estava. Mas ela estava seguindo as motivações de Deus? Não. Ela estava fazendo debaixo do temor a Deus? Não. Suas motivações eram egoístas, gananciosas. Vamos cuidar do nosso coração. Deus dirige a história, usando os poderes deste mundo, para cumprir suas providências morais. Ele usa os poderes do mundo como instrumentos, mesmo quando estes instrumentos, estes poderes, são pagãos. Mas o terceiro ensino é que Deus vai punir estes poderes pagãos. Deus vai usá-los, e quando terminar de usá-los, vai puni-los. Diz aqui agora no verso 12: por isso, já que ela está agindo assim, quando eu terminar a minha obra no Monte Sião e em Jerusalém, o Deus que planeja é o Deus que impõe limites. A Assíria achava, agora o céu é o limite, agora nós vamos conquistar tudo, vamos ser a dona do mundo. Deus diz, não. Vocês vão conquistar sim, mas vão conquistar até onde eu marcar. Vão conquistar até onde eu deixar. Os poderes deste mundo não são cachorros bravos, soltos aí, para atacarem quem bem entenderem. São cachorros bravos, sim, mas seguros por uma corrente que está na mão de Deus. E vai até onde Deus permite. Irão até até os limites marcados por Deus. Por isso que Deus diz, ela tem uma obra a fazer, uma obra para mim. E quando essa obra acabar, e quando ela terminar de cumprir esta obra, então ela vai ver, aí vai ser a vez dela. Aí eu vou castigar a arrogância do seu coração e a desmedida altivez dos seus olhos. Um coração arrogante e uma altivez nos olhos. A palavra aqui para altivez é uma palavra que também expressava beleza. E para mim eu acho que uma palavra em português que captaria esse significado é pavonear-se. O que é pavonear-se? É se comportar como um pavão, né? Que abre toda aquela penugem, cheio de orgulho, como se ele fosse o responsável por toda aquela beleza. Então, por isso veio para nossa língua esse verbo. Fulano está se pavoneando. Significa o quê? Fulano está achando que ele é o máximo, certo? Assim estava a Síria, com sua arrogância. Algo que nasce no coração, mas se demonstra com o olhar. O orgulho, a arrogância, esse achar-se, começa no coração, mas se transmite através das coisas para as quais olhamos e o modo como olhamos para estas coisas. Deus diz, pois eu vou punir. Eu vou punir
Por quê? Porque o rei disse. Os reis da Assíria, então, e aqui nós temos uma série de declarações destes reis, mostrando como eles se achavam. E é interessante que descobertas arqueológicas que começaram a ser feitas na região onde a Assíria, que hoje é o Iraque, existiu, descobriu vários tabletes de argila com palavras dos reis da Assíria. E vários deles diziam o seguinte acerca de si mesmos: que eles eram os amados dos deuses, que eles eram a luz do seu povo, que eles eram o pastor de toda a humanidade, que seus adversários eram meros fantasmas que rapidamente eles destruíam. Eles se davam títulos como grande dragão invencível. E um que eu anotei aqui que eu achei interessante, como eles se denominavam: uma onda impetuosa que não encontra oponentes. Imagine um governante ter esse título, né? Como é que vocês vão me chamar? Uma onda impetuosa que não encontra oponentes. Pois era assim os reis da Assíria. E isso fica claro aqui também nessas palavras de Isaías. Como é que eles se veem? Foi o meu poder, verso 13. Foi o poder da minha mão que fez isso. E como foi que vocês conquistaram todos esses reinos? Você não sabe? Nós somos poderosos. Nós temos os melhores exércitos. E além disso, somos inteligentes. Temos sabedoria. Nós tivemos estratégia. Nós soubemos fazer as coisas. E com esse poder e essa inteligência, nós removemos os limites dos povos, nós saímos acabando com tudo quanto é fronteira. Esse país antes terminava aqui, pois agora não vai não, agora ele vai para lá, ou ele vai ser menor, ou vai ser maior. Quem decidiu isso fomos nós, com o nosso poder, com a nossa inteligência. Nós saímos roubando tudo quanto era tesouro, porque nós somos valentes, somos como pessoas valentes, poderosas, saímos derrubando tudo, tomando todos os tronos e colocando nossos príncipes lá. Foi isso que nós fizemos. Inclusive humilhando. Veja aí no verso 14, a linguagem ilustrativa das palavras dos reis da Assíria. Nós saímos pegando as riquezas dos povos como alguém pega ovos em ninhos abandonados. Foi fácil demais. Sabe quando alguém chega numas árvores e tem uns ninhos abandonados, ele simplesmente estica a mão e pega os ovos daquele ninho? Pois foi, conquistar essas nações foi assim, foi moleza. Era como se a gente estivesse tirando ovos de um ninho. E a gente ajuntou estes ovos de toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ainda mantém a ilustração. E não houve uma ave dessas que levantou uma asa contra nós. E essa última frase aí poderia muito bem ser traduzida: e ninguém deu um pio. Nós fizemos tudo isso e ninguém deu um pio. Nós somos, rapaz. Está pensando o quê? Nós somos a Assíria. Fortes, inteligentes, saímos por aí, E essas nações que achavam que eram alguma coisa, para nós foi como ninhos abandonados, cheios de ovos, que nós chegamos lá e catamos tudo. A arrogância faz isso. A arrogância impede você de enxergar a realidade. Você acha que é a sua força, que é a sua inteligência, que você chegou onde chegou porque você é capaz, porque você é mais do que os outros, porque você é melhor do que os outros, porque os outros não são nada, porque os outros não se esforçam, porque os outros são fracos, porque os outros não são inteligentes, porque os outros não se dedicaram tanto quanto você. A verdade é, você chegou aonde chegou, porque Deus permitiu, porque Deus providenciou os meios. Se você teve força, foi porque Deus te deu força. Se você teve inteligência, foi porque Deus te deu inteligência. Se você achou o caminho fácil,
Foi porque Deus facilitou as coisas. Foi porque Deus foi na tua frente, enfraquecendo os obstáculos. Foi só isso. Não foi tua capacidade, tua inteligência, teus recursos, teu poder. Foi não. Pensar assim é ser arrogante. E olha a estupidez da arrogância descrita agora no verso 15. Como essa arrogância é estúpida. Deus descreve nessa linguagem. Tem cabimento o machado se gloriar contra aquele que o usa? Tem cabimento o machado, depois de ser o dono pegar e usar o machado para derrubar uma árvore, o machado se colocar de pé e dizer, viu aí, ó, eu sou poderoso, eu sou forte, tá vendo? Eu derrubei a árvore. Isso é loucura, isso é estupidez. Tem cabimento uma serra, que é a próxima figura aqui da ilustração, né? Depois de serrar uma madeira grande, serrou, está lá o homem, fez todo o esforço, serrou, aí depois que serrou, botou a serra do lado e a serra falou, tá vendo aí, ó, o que eu fiz? Cortei essa madeira todinha. Tem cabimento isso? Tem cabimento um piano desse ou um violão desse, de repente se levantar e dizer, vocês estão vendo aí como eu sou capaz de produzir um som bonito? Como eu sou capaz de tocar bem? Isso é estupidez. Se não houver o músico que toque, o piano até pode ser usado para outras coisas, não é? Tem muitas casas aí que tem piano e instrumentos musicais que, como não tem quem se interessa em tocar, servem para quê? Cabide, enfeite, não é assim? Na nossa igreja não tem isso não, né? Mas tem lugares onde tem um violão que é quase como cabide, o cabo tira a camisa e bota nele, certo? Por quê? Porque não usa, não tem quem toque. O que eu estou querendo transmitir aqui é que nós somos meros instrumentos. Se Deus não tocar, a gente vai ser só cabide para ser usado para outras coisas. Nem o nosso propósito como seres humanos nós vamos cumprir na vida. É estupidez se achar que é isso ou que é aquilo. Deus termina essa ilustração, dizia, seria como se um pedaço de pau se virasse para com a pessoa que não é madeira, se voltasse contra ela. Era isso que a Assíria estava fazendo. Onde está nossa confiança? Atribuímos a quem as nossas realizações? O que nos faz nos sentir realizados? Qual é a nossa glória naquilo que fazemos? A resposta é de Paulo, em Gálatas. Longe de mim, a não ser gloriar-me apenas na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A única obra que deve nos trazer glória não foi feita por nós. Foi feita por Jesus Cristo. Foi o sacrifício de Cristo na cruz. Nossa realização, você deve se sentir uma pessoa realizada, não porque fez isso, não porque fez aquilo, criei minha família, mas tive tanto trabalho, mas foi a força do meu braço, foi minha inteligência, foi minha capacidade, foi minha vigilância, foi minha prudência, porque senão essa família não tinha saído desse jeito, não. Essa família tinha sido igual àquela outra lá, ou àquela outra acolá. Não. Se você criou bem uma família, foi por causa da graça de Deus. Foi a graça de Deus. Foi a misericórdia dele que te permitiu conhecer o modo correto de criar uma família,
que te abençoou com a disposição certa, que te deu sabedoria para tomar as decisões corretas. A sua glória não deve ser essa. A sua glória deve ser: Deus me amou sem eu merecer e mandou o seu filho que morreu na cruz para pagar os meus pecados. E esse filho ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por mim. Essa é a minha realização. Essa é a minha glória. Saber que o meu nome está escrito no livro dos céus, não por minha causa, não pelo meu esforço, mas porque o Filho de Deus pagou pelos meus pecados. Se você é um profissional bem-sucedido, elogiado pelas pessoas, não despreze os elogios, não. A humildade inclui também saber receber elogios e não desprezá-los. Não despreze os elogios, mas sempre lembre, antes de lembrar para os outros, lembre para você mesmo. Se eu consegui sucesso na minha profissão, foi porque a boa mão de Deus esteve comigo. Foi porque Deus me deu a inteligência, Deus me deu a capacidade, Deus me deu as oportunidades. Você pode até olhar para trás, e eu acho que cada um de nós na sua área, que já tem um pouco mais de idade, pode olhar para trás e saber, rapaz, eu conheci gente muito mais inteligente do que eu, que não chegou aonde eu cheguei. Eu conheço pessoas com muito mais capacidade do que eu. Eu conheço pessoas com muito mais disciplina, estudando no seminário, sendo professor no seminário. Eu vejo isso, pessoas com uma disciplina muito maior, mas que não chegam onde outros chegam. O que faz essa diferença? A vontade de Deus. É isso que faz a diferença. Então, se você é um profissional bem-sucedido, eu só cheguei aqui por causa da graça de Deus. Foi Ele que abriu os caminhos. Foi Ele que facilitou as coisas. E quando não facilitou, Ele me deu força para transpor os obstáculos. Ele fez o mar se abrir para eu atravessar. E quando não, Ele me deu força para sair nadando e chegar do outro lado. Mas tudo foi Ele. Foi Ele. Não foi o meu poder. Não foi a minha capacidade. Não foi o meu esforço. Foi a minha disciplina. Eu só tenho uma coisa em que me gloriar. É que Ele me ama. E Ele mandou o Filho dEle morrer na cruz para pagar os meus pecados. Esta é a nossa glória. O que passar disso vai ser queimado. E é o nosso último ponto. Deus é soberano sobre a história. E dirige os poderes deste mundo para cumprir suas providências morais. Ele usa os poderes desse mundo, mesmo que esses poderes sejam pagãos. Mas Ele há de punir também estes poderes. E em quarto, é dele a palavra final na história. A palavra final na história não seria e não foi da Assíria. A Assíria se acabou, nem existe mais hoje. Sua grande capital, Nínive, é sítio arqueológico hoje, só ruínas. Depois veio a Babilônia e se acabou também. Depois veio a Medo-Pérsia e se acabou também. E assim por diante. Nenhum dos poderes deste mundo dará a palavra final na história. Deus, o Senhor da história, vai dar a palavra final. E aqui, a partir do verso 16 até o 19. Pelo que o Senhor, aí Isaías capricha bem. O Senhor, nome Adonai, mestre, dono. Aí depois de novo o Senhor, agora com todas as letras maiúsculas, significa Javé, o nome pessoal de Deus. O Senhor, o dono, Javé dos exércitos, aquele que domina todas as forças, todos os poderes. Ele que antes levantou a Assíria e a enviou contra aquelas nações como instrumento da sua ira, agora esse mesmo Senhor vai enviar uma tísica, um definhamento,
para aqueles soldados sarados, robustos e fortes, dos quais a Assíria se vangloriava. Ah, vocês acham que conquistaram o mundo porque os soldados de vocês são mais fortes, mais robustos do que os outros? Pois deixe estar. Eu vou enviar uma epidemia aí, vai fazer todos eles definharem. Uma tísica que vai acabar com todos, e isso se cumpriu. Nós vamos ver no capítulo 37 de Isaías. Uma praga de ratos matou 185 mil soldados da Assíria numa noite. Aquele tal que se achava e tal, que fazia, acontecia. Mortos por ratos. Os ratos espalharam uma praga e numa noite quase que dizimou o exército. Mas, e debaixo da sua glória, eu vou acender uma fogueira. Sabe essas coisas que vocês se gloriam tanto, que se acham, que vocês fizeram e que aconteceram? Pô, deixa aí. Eu só preciso acender um fogo embaixo. E sabe o que acontece quando eu acendo um fogo embaixo? Tudo isso no qual vocês se gloriam, ó, vira cinza. Toda a glória humana, no final, vai terminar em fumaça e cinza. Todas as nossas realizações sem Deus, todas as nossas realizações sem Deus, vou repetir, todas as nossas realizações sem Deus serão transformadas em fumaça e cinza. Não vai sobrar nada. Sabe o lixão que tem aqui, na saída de Juazeiro? Quando passar por lá a próxima vez, você olha e diz: tudo que eu fizer, que não for por temor e amor a Deus, vai acabar como isso aqui. Tudo na minha vida, tudo que eu fizer, que não for por temor e amor a Deus, um dia vai ser queimado aí como este lixão. Eles se vangloriavam, certo? Agora note o verso 17. A luz de Israel. Lembram que um dos títulos que os reis da Assíria se davam é que eles eram a luz do seu povo. Mas agora Isaías diz: pois deixa eu mostrar para vocês a verdadeira luz. A luz de Israel vai ser fogo. E aqui, irmãos, quando a gente não se aproxima de Deus como luz, sabe o que acontece? Ele se torna fogo que queima. Ou ele é luz que ilumina e guia os nossos caminhos, ou ele é fogo que destrói a nossa vida. No caso da Assíria, seria a luz de Israel, seria um fogo, se tornaria um fogo. E um fogo santo, que como uma labareda, como uma chama, iria se estender, consumir todas as árvores, e aqui árvores e abrolhos no sentido metafórico, figurado, para dizer toda a Síria. Num só dia tudo seria consumido, e foi isso que aconteceu com a cidade de Nínive. Num só dia foi totalmente consumida, como se um grande incêndio se apoderasse de tudo. E Deus diz: e o que vai sobrar delas? O IBGE só vai precisar contratar uma criança para fazer o censo. O que vai sobrar da Assíria, o IBGE não vai ter muito trabalho para fazer o censo. Basta chamar um menino. E o menino vai poder: ah, rapaz, deu para contar. Talvez se fosse nossa linguagem, o que vai sobrar da Síria vai dar para contar nos dedos. Essa nação poderosa, que saiu por aí ajuntando as riquezas, como se fosse pegando ovos em ninhos abandonados, Deus vai deixá-la tão pouco, tão pouco, tão pouco, que o menino será capaz de contar o que sobrou. Toda a confiança deve estar depositada em Deus. Toda a nossa realização deve fluir de uma confiança e de um temor a Deus. Deus é o Senhor da história, o soberano da história.
E ele usa os poderes deste mundo para cumprir suas providências morais. Mesmo quando esses poderes são pagãos. Mas ele há de punir também esses poderes. E será dele a palavra final da história. Diante disso, o que compete a nós é confiar e obedecer. Quando os poderes do mundo se arrogarem e saírem aí fazendo e acontecendo, olhem para esses poderes e digam: Deus está por trás. Se Ele está permitindo esses poderes fazerem isso, Ele quer punir, corrigir ou revelar alguma coisa. E eu tenho mais é que olhar e aprender. Mas eu devo saber que esses poderes não ficarão para sempre. Eles serão destruídos. Eles também serão punidos. E a palavra final na história será dada por Deus. Esses poderes também um dia serão julgados. E a palavra final da história será de Deus. Por isso que cada um de nós deve confiar no Senhor da história e sermos obedientes a este Senhor. Amém.